Nós vamos começar esse programa de uma sequência de pretender terminar nele mesmo, e vamos conversar sobre um tema que envolve a filosofia, a linguagem artística e os limites da concepção mimética da arte em Platão. Todo mundo aqui está com mais teve a vontade de conversar sobre isso. Já visto que hoje é sábado, está um dia lindo lá fora, a cerveja está trincando lá no bar. Mas como nós temos o nosso objetivo, nós vamos alcançá-lo, né? Seremos praticantes do ócio com um diploma pendurado na parede. Por que não? Né? Então vamos começar definindo aí o que o Platão entende como a arte, o que é a mimesis. Eu não estou sozinho aqui, estou com meus colegas do curso e vou passar a palavra um pouco para eles falar um pouco deles mesmos, quais as pretensões deles no curso, e já vamos debatendo um pouco aí sobre o assunto. Vamos começar pelas damas. Aliás, só tem uma dama. Eu sou a Andressa, nós estamos aqui, nós somos do curso de filosofia, então está aqui o Rodrigo, o Ederton, o Eleandro, o João, o Vanderlei e o Leonardo. A gente vai falar um pouquinho sobre a arte mimética, então, no Platão, e vamos comparar um pouco com a arte da música e com a exposição de obra do Valdir Cruz, que foi apresentado no MON, né, pelo professor da disciplina. E a gente então vai falar um pouquinho sobre a definição de mimesis na arte e na música. Vamos começar definindo o que é a teoria do conhecimento do Platão, o que faz a divisão entre o mundo das ideias e o mundo do mundo sensível. Bom, boa tarde, né? Eu sou o Ederton. Vou falar um pouquinho sobre a teoria do conhecimento de Platão e já destacando que seria o conceito de mimesis no autor. Bom, para quem é leigo no assunto, Oi. A teoria do conhecimento de Platão, ela se dá uma dualidade ontológica, ou seja, são dois planos diferentes um do outro. Platão divide entre mundo sensível, que são aspectos do mundo que estão relacionados à sensibilidade, a coisas subjetivas, a coisas materiais, e ao mundo inteligível, que é o mundo acessível somente às ideias. Ali está, segundo Platão, o conceito geral de belo. Aí a teoria da mimesis, que seria uma espécie de imitação desse mundo das ideias, remete ao mundo sensível, porque eu só consigo compreender coisas subjetivas, então eu tenho que ter uma ideia geral para transformá-la em algo acessível ao meu conhecimento. Platão, inclusive, ele é um filósofo que está muito inserido na relação de Heráclito e Parmênides. A gente vai compreender o porquê disso, porque Parmênides, para quem não sabe, é aquele autor que trabalhou o poema da natureza, sobre a natureza, em que também dividia duas características ontológicas. Uma, o Parmênides fala que é a via da opinião, né, que a Deus revelou para ele, e a segunda, a via da verdade. Bom, mas o que seria essa via da opinião? Bom, a via da opinião remonta a Platão. É tudo que está relacionado à indução, às coisas subjetivas, a algo que é tateável, que está relacionado à nossa realidade. Agora, existe uma verdade que ela é única, que só é acessível ao ser. Ou seja, existe algo que está além da nossa compreensão e a gente só vai conseguir compreender quando a gente negar essa sensibilidade. Mas o problema é que o homem ele está simplesmente ele só se relaciona com algo subjetivo. Não tem como ele ascender a algo sem ter conhecimento de coisas sensíveis. Mas me diz uma coisa, a arte não seria uma representação então desse mundo inteligível, já que a gente não tem acesso direto ao mundo sensível? Bom, sim, inclusive o Platão ele
ele ataca fortemente os poetas, né? Que ele fala que os poetas, inclusive, dão uma certa ignorância ao homem. Eles remontam uma realidade que não existe. Ou seja, a arte é uma imitação da ideia perfeita. Só que eu não consigo dizer o que é a ideia perfeita. Se eu dizer que, por exemplo, é uma flor, eu já estou deturpando a ideia perfeita. Eu só consigo dizer o que o belo não é. Então deixa eu ver se eu entendi. Se um artista então desenha uma flor ou um poeta fala sobre uma flor, ele está falando sobre algo de algo. Sim. Seria, se a flor é a representação de uma ideia, então a arte, a fotografia, a poesia é a representação então da representação? Quando você tocou nesse assunto, a gente é necessário destacar isso, né? Porque o conhecimento em Platão ele é acessível somente às ideias. Mas como é que eu vou dizer que vivo num plano sensível que algo não é possível acessar? Eu preciso então imitar algo que seja de meu conhecimento. Eu posso desenhar uma flor, eu posso representar uma pessoa, mas isso ainda não é a realidade perfeita de Platão, embora faz parte do nosso conhecimento. O Platão não só atacou os poetas, porque ele inclusive pensava que os poetas davam um certo tom de ignorância para o homem, ele inventava um mundo que não existia. Embora a pintura, a fotografia, ela seja uma representação da ideia. Então a arte é uma representação da representação, correto? Sim. Sintetizando a ideia. Então dentro do plano da música, eu vou perguntar para o Leonardo, que ele é do curso de música, ele faz essa disciplina conosco, como esse conceito de mimesis se aplicaria então? Como que a gente entende isso dentro do campo da música? Não, boa tarde. Da mesma forma que o nosso colega falou sobre Platão e como a gente compreende os fenômenos da existência, via de regra, partindo do geral e caminhando rumo ao particular, segundo mesmo nosso colega aqui, isso ocorre na música infinitas vezes. A gente, para ter um exemplo simples de como isso ocorre com música de concerto, por exemplo, vamos pegar o exemplo mais bem formatado desse tema. O que acontece? É o classicismo vienense. A gente está no século XVI, século XVII, perdão. O que acontece aqui? A forma musical, segundo os viés, a orientação da época, a orientação estética da época, objetivava sempre a contraposição de ideias. Nosso colega, inclusive, tocou nesse assunto. E o que acontece? Aqui, para a gente compreender as grandes formas, as formas gerais, as formas amplas, como citou nosso colega, então existem certas maneiras de você expor a sua ideia musical dentro de um discurso coerente. Um exemplo que foi desenvolvido através dos tempos, principalmente por Franz Joseph Haydn, que viria a ser o primeiro dos 3 grandes músicos da Escola de Viena, da primeira Escola de Viena, é o seguinte: a forma sonata. O que acontece aqui? Nós temos aqui a exposição de 2 temas contrastantes, inclusive, que vão compor o primeiro trecho de uma obra. Seção A, seção B. Após isso, você então possuindo já o domínio desse material exposto, desses ritmos, dessas melodias, seção A e seção B, você vai repetir isso para que a pessoa escute novamente, e aí então você daí vai compreender uma forma diferenciada disso, uma forma um pouco mais ampla, que é o desenvolvimento da obra, na qual o autor retoma todo esse material por ele já exposto, fazendo variações, para, por fim, vai finalizar essa sessão e mesmo assim vai retomar o assunto inicial, para daí fazer o fechamento de sua obra. Uma ideia geral, uma explicação básica da forma sonata é isso.
Aqui, como o nosso colega falou anteriormente, a ideia perfeita teria seu encontro numa forma ideal de exposição do discurso, de exposição das ideias. Esse é um exemplo de como isso trabalha na música. Agora, vamos partir para o conceito de mímese, que é o nosso tema da nossa conversa. Já no século XX, no final do século XIX, existe um movimento chamado movimento neoclássico na música. Também houve um movimento neoclássico nas artes, na pintura, na escultura, mas o foco aqui é música. Pois bem, o pessoal que trabalhava com essa ideia já no século XX sabia que você não pode meramente reproduzir uma fórmula que fez sucesso no passado, reproduzir simplesmente uma cópia do sistema. Não. Então você vai basear-se nesse sistema, ter isso como inspiração para então produzir algo novo, numa espécie de mímese. O que acontece? Um exemplo muito famoso que a gente tem na música de concerto é o do compositor russo Igor Stravinsky. Tem o seu balé Petrushka. Lá ele faz uma exposição enorme, num balé enorme de meia hora, utilizando formas composicionais, sons lá do tempo passado, à la Mozart, por exemplo, mas sempre com uma roupagem distinta. Então, uma instrumentação nova, um ritmo um pouco diferenciado, mas vai fazendo conexão com o passado, conexão com essa ideia. E o que acontece? O ouvinte que conhece um pouquinho só disso já percebe que existe uma relação onde o compositor foi beber na fonte. De onde veio essa ideia? Lá de trás, lá do século XVII. Certo. Então, dentro da música, você diria que o conceito de mimesis, não sei como dizer, porque o apresentador aqui é meio ignorantão, então vocês vão dando uma lapidada aqui no conceito comigo. Então, dentro da música, se diz que esse conceito é aplicado a partir do momento que um dado compositor ele pega algo que ele julga essencial numa composição anterior a ele e dá uma nova roupagem, dá uma nova textura musical. É aproximadamente isso mesmo. Claro que nunca vai se dar somente numa repetição das ideias anteriores, até porque a humanidade vai produzindo coisas novas e nem sempre possui uma referência. Mas, por exemplo, nesse tempo, nesse período com esse pessoal, isso ocorreu algumas vezes. Aliás, sempre ocorre, né? Por exemplo, na música ou, por exemplo, na arquitetura. Você pega um exemplo, por exemplo, os edifícios gregos clássicos. Eles vão ser retomados na Renascença. Claro, não vai ser uma cópia daquilo, novos sistemas construtivos aparecem, novos materiais, mas a ideia inicial, que é, por exemplo, a utilização de proporções, determinado tipo de formato, etc., isso vai influenciar certamente quem vem a posterior para produzir um material, uma referência. Aqui, como o colega falou, sim, o pessoal do neoclássico fazia isso como piada, que também isso acontecia, o pessoal só, como dizer, para sacanear, eles faziam uma coisa parecida com o que acontecia antigamente, ou porque era o público da época também apreciava. Tudo depende da ocasião. A referência que o autor vai buscar lá no passado depende da realidade, da vontade que ele tem de produzir material novo ou não. Está mudando um pouquinho, deixando a música um pouco de lado, vamos voltar um pouco a falar dos poetas. Daí eu pergunto para o Vanderlei, tem uma citação ali na República que o Platão ele fala o seguinte: os poetas eles são enganadores, são ilusionistas. Você consegue explicar para mim por que o Platão dá essa paulada nos poetas? Então, boa tarde, Rodrigo. Primeiramente, gostaria de falar que... Está parecendo um candidato, né? Boa tarde, você está candidatando a vereador? Futuramente, talvez, eu acho que eu vou seguir essa
Então, só continuando aquilo que o Ederson falava, a questão do Platão está muito relacionada à questão do conhecimento, ou seja, aquilo que tem valor para ele. Por exemplo, quando ele nega a sensibilidade, não só do mundo material, mas também da própria concepção ontológica do ser, no sentido corpóreo, ele está preocupado, na verdade, em construir um conhecimento a partir dali. O que Platão, então, ele vê na questão da arte? Ou de modo pelo poeta, ou então pela arte em si, construída de modo através da pintura, da escultura. Para Platão, quando um artista ele consegue reproduzir uma arte, uma imagem, na sua obra não está contido aquilo que a coisa realmente é, mas ali apenas a preocupação está em representar a coisa. Ou seja, percebe que para Platão tem um sentido de falsidade ali, há um sentido de enganação, aquilo que você perguntou. Ou seja, se a minha concepção de verdade está baseada naquilo que é retirada de uma cópia, como que eu posso considerar como válido? É muito interessante a gente perceber que Platão, quando ele já cita que os sentidos enganos, ele já recorre rapidamente ao mundo das ideias. Ou seja, se eu não posso fundamentar um conhecimento a partir da minha sensibilidade, é lógico que a verdade ela está além desse mundo. E tem um filósofo inglês chamado Whitehead, que ele vai dizer que depois de Platão e Aristóteles, tudo é nota de rodapé. Claro que essa concepção ela não pode ser levada a sério. Por exemplo, quando tem um filósofo chamado Immanuel Kant, quando ele trata da concepção da arte, lá no seu livro Crítica da Faculdade do Juízo, ou da Faculdade de Julgar, depende da tradução, ele vai falar que, na verdade, a concepção de belo, a concepção de beleza, no sentido desse valor, ela vai depender do ponto de vista do sujeito. Dado que a experiência sensível que você tem, ela depende do ambiente que você vai estar e do sujeito. Quando ele diz aquela frase, não é o sujeito que gira em torno do objeto, mas é o objeto que se define em vista do sujeito, percebe-se que, sobre essa compreensão, a arte, a concepção de beleza, a concepção de belo, o valor que a própria arte vai ter, vai depender muito do sujeito. Está focado realmente ali. Pode ser belo, como não pode ser belo, depende do sujeito. Exatamente. Das convenções que o sujeito está inserido e tal. Sim, exatamente. E aí entra a questão do bem da opinião. Porque às vezes, como que eu posso... Kant, no caso, não está preocupado em relativizar a questão. Ou seja, a concepção de beleza vale da opinião de cada um e assim por diante. Não. Mas a maneira como essa se apresenta, ela não pode ser considerada focada no objeto. Ok. Então, Vanderlei, deixa eu passar um pouquinho pro Eleandro. O Eleandro aí que tem um mito aí que para em torno do Eleandro, que ele é um grande sofista, ele já convenceu muita gente e muitas inverdades. Existe uma lenda aí do sumário intrínseco, mas fica para outra hora, né? Eu quero perguntar para você, Leandro, é o seguinte, o Platão ele fala que os poetas são sofistas. Para mim, o que é sofista? Explica para mim o que é o sofista e por que o Platão fala que os poetas são como sofistas? Bom, boa tarde a todos. Antes de responder essa pergunta, Rodrigo, eu quero pegar o gancho aqui do nosso colega Vanderlei e colocar também, na verdade, uma observação e também, além da observação, questionar sobre o pensamento, então, estético com relação a mimeses. Se ela é uma cópia, ela é altamente suspeita no sentido que em que você tem extraída dela as essências dessa arte. À medida que você coloca uma obra, no caso aqui pode ser a música, a poesia, ou no caso específico a mostra do Valdir Cruz, onde nós estivemos lá presente, apesar de toda a realidade que existe dentro da proposta de imagens que ele faz, essa proposta de imagens então ela é corruptível, ela na realidade tem a sua essência desligada da sua realidade uma, duas, três vezes. A partir de que momento isso nos traz com uma realidade de espécie mesmo, de mostra, ou de realidade? Por exemplo, nós temos um exemplo que o próprio professor nos levou, que era uma cascata, inclusive lá de Foz, se não me engano, o Salto São Francisco. E o Salto São Francisco, quando imaginamos uma cascata, ela já está lá.
Nós temos a imagem de uma cascata dentro de uma forma ideal, mas quando nós vemos aquela imagem da cascata, ela é apenas uma representação. Quando representamos a música novamente, ou representamos a poesia, toda essa essência se perde. E isso é uma problemática, porque ela fica corruptível e suspeita no sentido de não ser a ideal. Então essa é uma preocupação que nós temos com relação à arte, e até que ponto isso nos traz, né, o convencimento que a arte, por exemplo, nos traz uma proposta de convencimento e tudo mais. Então, tirar uma dúvida, Helena. Nesse sentido, então, os poetas, eles se apresentam como sofistas, que eles enganam. Eles se apresentam algo do mundo sensível que, na verdade, não tem nada a ver ou está completamente diferente do mundo inteligível. É isso, nesse sentido, que Platão compara aos poetas sofistas? Bom, como eu comentei, dentro do pensamento estético, quando falamos nessa arte mimética, dentro de um padrão de pensamento platônico, a gente entende que todo o processo de estética e mimesis, ela traz uma suspeita com relação a esse processo. Então, a partir do momento que a gente atribui o conceito arte, ou o conceito de representação, ou até mesmo de interpretação, esse momento ele já desliga o processo de essência do objeto a ser observado. Então, isso é uma preocupação. É uma preocupação que nos remete, e aí com certeza o próprio professor vai nos trazer novas perspectivas com relação ao estudo da arte, mas inicialmente, como é o nosso primeiro processo aqui de estudo com relação à arte, esse processo platônico nos traz realmente essa sensação. Vou passar a palavra para o João. João, então o que dá a entender dentro do conceito de Platão é que toda arte é uma cópia da cópia, correto? Então, você vê um artista que pinta, faz um quadro, uma catarata, uma cachoeira, e na verdade está representando um mundo sensível. Existe a possibilidade de algum artista que tem acesso ao mundo inteligível expor isso a partir do mundo inteligível? Então, boa tarde a todos. Para Platão, é claro. Sim, boa tarde a todos, eu sou João. Para Platão, a questão do artista é muito relacionada à teoria das ideias que ele propõe. Existe lá um caso a partir do conhecimento do Supremo, do Belo, que é revelado pelo Deus Criador, e na sequência existe aquele que contempla esse Belo pelo Deus Criador, que Platão no livro da República vai denominar como espécie de marceneiro. Para Platão, a questão da arte não é possível um artista, ou como ele fala como pintor, contemplar esse belo, porque ele só vê a partir dele mesmo. Ele não procura retratar o belo como ele como ele é na realidade. Ele, a partir daquilo que ele vê como belo, ele passa a retratar para os outros como ele encontrou aquele belo, a partir da aparência, não na realidade, na aparência daquilo que o próprio artista enxerga. Para Platão, isso é errado, porque quando as pessoas, no caso, as pessoas populares, assim, essa outra parte do povo que não pertence àquela aristocracia mais sábia, quando ela entra em contato com essa arte, ela acaba acreditando que aquilo ali é um certo ideal a ser seguido. Para Platão, como na República ele propõe uma nova cidade, ele vai falar que isso essa virtude que essas pessoas conhecem a partir do pintor, do poeta, ela é uma virtude que deve ser banida, porque ela não está fundamentada em bases filosóficas. Então, para Platão, essa não é possível o artista contemplar o belo por esse fato mesmo, porque ele só vê a partir das aparências e não da realidade em como ele enxerga, como é realmente, como é vista pelo marceneiro, aquele demiurgo que conhece a realidade. João, eu dou uma lida na República, mas você sabe, eu sou um pouco... tenho uma certa dificuldade de compreensão, vocês que são da filosofia vão poder explicar melhor. Na República, o Platão ele idealiza uma república perfeita, né, onde as coisas devem funcionar de tal maneira que daí a coisa vai realmente ficar, alcançar
eudaimonia, né? Todo mundo vai viver bem. Agora me explica aqui, o Platão ele fala o seguinte, que a arte ele pode ser nociva para os cidadãos da República. Não é meio estranho essa afirmação do Platão? Então, a gente tem que falar que tipo de arte, se é a arte trágica ou a arte subordinada à filosofia. A gente tem que entender um pouco a República como uma crítica um pouco mais política ao modelo de vida, o padrão de vida do grego, para um padrão de vida, um padrão que ele está encontrando, está se defrontando. Toda a idade clássica grega, ela é normalmente pautada pelos ideais da poesia homérica, a poesia trágica. Essa poesia, no caso, falava das virtudes da coragem, como deveria ser aquele homem corajoso que buscar essa virtude, no caso, muito valorizada e muito retratada na Ilíada como o sujeito do Aquiles. Essa contradição que Platão afirma, essa arte ela não pode ser trágica, mas ela sim deve ser uma arte um pouco mais filosófica, que leve aos três ideais de virtude, que no caso seria a coragem, a temperança e a outra, eu não me recordo qual seria. E é no caso o que a poesia trágica ela não retrata. Então é certa uma dicotomia, mas Platão vai falar, é uma arte pautada em questões filosóficas, assim, que leve o homem a refletir e leve a ele a ver na base da virtude filosófica e não nessa questão mais trágica. Assim. Colega João, só me diga uma coisa então, aproveitando o teu gancho, quando nós estivemos lá no MUN, exatamente sobre as fotografias do nosso colega lá, Valdir Cruz, que fez a amostra e tudo mais, mesmo com toda a realidade que existe dentro daquelas fotografias, todo aquele processo dos tropeiros, do pessoal, sabe, você identificava uma realidade tão grande dentro da fotografia dele, com relação às luzes e tudo mais. Eu não posso considerar isso como uma realidade, como um processo real de transferir essa informação? Eu perco a essência mesmo disso? Então, naquele tempo a gente tem que ver que esse tipo de arte, assim, no caso, a pintura ou mesmo a fotografia, não era muito difundida. A gente tem aqui na fotografia do Valdir Cruz que ele procura retratar a maneira como ele enxergou aquelas imagens. Ele, obviamente, vai, de certa forma, vai imitar uma realidade, ou mesmo aquela cena, e ele quis deixar mesmo retratado, para sempre na memória aquela fotografia. Quando a gente olha as fotografias do Valdir Cruz, ele é mais uma espécie de contemplação do belo, aquilo que o artista enxergou como aquilo que era belo. Ele olhou aquela cena, aquele determinado dia, viu uma certa beleza naquilo que ele estava vendo e decidiu, a partir do clique da fotografia, ele gravar essa cena, mostrar uma certa pessoa, uma certa situação que ele via. Então, conforme o professor Eduardo nos comentou, você não consegue, sem fazer o tempo parar, desenvolver a apresentação de determinada imagem. Você precisa que esse tempo esteja estático para que seja fotografado ou feita uma imagem, é isso? Então, é mais ou menos isso. É como se a gente falasse que a fotografia ela é algo extemporâneo. Ela retrata algo do passado, mas a gente consegue olhar em determinado momento temporal, nesse exato momento, aquilo que o artista olhou no passado. Essa determinada, isso que a fotografia deixa, isso que é o belo da fotografia. A gente sempre vai ter uma espécie de lembrança atemporal, assim. É uma lembrança que vai estar sempre no tempo, assim. Como o artista olhou aquele determinado belo, aquele determinado ali. A gente vai ter sempre essa memória gravada, assim. Eu respondi a pergunta. Então, para Platão, o artista ele não tem uma liberdade artística. A arte está condicionada à filosofia. Então, é uma técnica. A arte, para Platão, é uma técnica. Olha, acredito que Platão ele não vai definir assim, mais ou menos como uma técnica, mas Hegel vai definir assim, mais ou menos como uma técnica. Mas acho que Platão não vai determinar mais ou menos o que é arte. Vai fazer somente essa crítica à questão da imitação, como ele via na República de Platão. Posteriormente ele vai falar, vai estar no poeta, vai uma certa contradição novamente nos diálogos mais pra frente, mas
Mas a questão é que a técnica, todo artista ele tem a sua técnica. Em determinado momento que ele vai reproduzir uma obra artística, ele vai deixar ali marcado a sua identidade. Aquilo que vai falar que tal obra de arte tem uma certa tem uma autenticidade, e quando você conhece a história do artista, a história daquela obra de arte. É mais ou menos quando a gente vê grandes cineastas, quando produz, Tarantino, a gente vai ver Woody Allen, todos os filmes deles têm uma certa semelhança, todos eles têm uma certa causticidade, uma certa ironia, e que só eles, a gente só entende aquele filme, a gente vai entender o conceito, a sua beleza a partir do momento que a gente conhece essa técnica que ele usa, como que ele quer transparecer aquilo ali que ele encontrou, aquele belo, assim. Legal. Provavelmente no próximo bimestre, o professor vai oportunizar também uma mesma oportunidade para que a gente fale de Hegel. Até porque, se a gente fala em técnica ou qualquer tipo de evolução, fica difícil de a gente explanar nesse sentido. Mas provavelmente a gente vai falar de Hegel e a gente vai tentar desenvolver também o processo de entender como o Hegel fala sobre essa técnica, vai ter uma outra oportunidade. Mas com relação a Mimeses, esse processo de técnica não existia, provavelmente. E aí o nosso colega aqui, o Ederton, ele vai tentar também apresentar se existia essa técnica ou não. Ele está com um pouco de bebedeira. Bom, por favor, traga uma dose do uísque pro rapaz. Bom, como o pessoal falou aqui, né, em Platão a gente não tinha uma noção de técnica, né, porque ele não estava preocupado com determinar o que é o artista. Mas sim... Deixa eu só corrigir aqui, eu falei técnica, mas no sentido de ferramenta a ser utilizada na construção da República. Entendeu? A arte é a serviço da República, a serviço da filosofia. Não a técnica utilizada na arte. Entendeu? Ah, sim. Até remonta aqui ao problema dos sofistas, né? Porque, como a quem não entende o que é a palavra sofista remete, a gente tem que lembrar que são aqueles intelectuais, que são estrangeiros inclusive, que rodavam as cidades ensinando as artes da literatura, das ciências, da medicina, até a própria música. Aí tem uma frase que é muito marcante de um grande sofista, né, que é o Protágoras, né, que fala: o homem é a medida de todas as coisas. Bom, o que essa frase quer falar para nós? O homem é a medida de todas as coisas? Bom, o que a gente remete aqui é um subjetivismo, né? Tudo que está atrelado ao meu conhecimento das coisas que são sensíveis é o meu conhecimento. E Platão negou muito isso. Porque se você diz que uma pessoa é bonita, você já está subjetivando, você está dando o teu parecer sobre aquela coisa. Aí tem o problema da técnica, né? Se você tem uma noção de existência que é simplesmente subjetiva, não tem como você explicar algo que é imperecível, que tem uma propriedade própria, que não é corruptível. Precisa de uma essência. Embora aquela pessoa possa ser bonita, ela tem uma essência que é, além dela, que tem a beleza em si. Aqui a gente atrela a ideia de bem com o belo. O belo está muito atrelado ao bem. Embora eu possa dizer, X pessoa é bonita, eu já estou adjetivando e corrompendo a noção de bem. Porque se você compreender que a noção de bem é uma ideia universal, o belo, ela também tem que ser algo universal. Eu não posso dizer que aquela pessoa é bonita simplesmente porque eu acho. Eu estou dando a minha ideia. E é um problema. E os sofistas tinham essa concepção. Se o homem me diz todas as coisas, eu posso dizer que eu sou o Senhor, eu sou Deus, porque eu me conheço. É um dos grandes problemas do conhecimento em Platão. Se você aceitar que é algo subjetivo e algo corruptível faz a possibilidade de nós ter conhecimento, é um dos grandes problemas. A gente tem que ter uma ideia universal, algo que está acessível somente às ideias, um eidos, para ter a possibilidade de ter o acesso, por mais que seja de uma certa essência. Aí tem a noção de mimese, né? Mimese, embora seja uma representação da representação, como você falou, ela tem uma essência que está atrelada a uma ideia universal.
Ederton, só essa questão, assim, a gente vai ter a frase do Protágoras, o homem medir todas as coisas, e no caso o Platão ele vai se criticar todos esses sofistas. No caso, a teoria que Platão propõe não seria algo muito subjetivo a ele? No caso, ele querer universalizar essa na cidade, enquanto uma cidade ideal, enquanto ele propõe na República, ele não está querendo... o próprio Platão está fazendo a medida das coisas na ideia dele? Obrigado pela pergunta. Estou meio sem resposta, mas vou entregar. Muito obrigado, Jonas, por deixar nossa saia justa. Mas, o problema que a gente tem em Platão, né, assim como o próprio Protágoras, é que o Platão, apesar de negar o Protágoras, que as coisas subjetivas... Colega, você, então. Muito colega. As coisas subjetivas são a possibilidade de eu conhecer algo. O Platão também, ao enfocar algo que é universal, que é acessível somente às ideias, que somente o filósofo ou o cientista tem a possibilidade de conhecer, ele também, de certa forma, corrompe a noção de conhecimento. Porque o conhecimento ele tem que ser acessível ao operário também. O operário também tem que ter a possibilidade de conhecer algo. Não só o filósofo ou o cientista. O operário que você se refere a algum específico? Se a gente remontar o pensamento platônico, a gente teria que falar os guerreiros e os guardiões, né? Ou mesmo o indivíduo que é um artesão ali, que tem o domínio da técnica. Aqui técnica a gente não fala técnica no sentido da hegeliana, mas sim tem um contato com a mão de obra, trabalha com trabalho forçado, utiliza-se do seu corpo para fazer trabalho. Se a gente falar que esse belo universal, esse bem universal, essa concepção universal de ideia só é acessível ao filósofo, eu também estou adjetivando aquele indivíduo que, apesar de ser pobre, não ter conhecimento, ele não vai ter acesso ao bem universal. É um dos problemas da teoria do conhecimento de Platão. Debate também aquela questão da liberdade, né? No caso, quem teria essa liberdade dentro da cidade ideal platônica, né? No caso, ele só vai poder... O conhecimento para Platão, ele só vai... No caso, vai ser, de certa forma, guiado pelo filósofo, né? Então, o debate de contrasta um pouco com esse problema, né? Que ele propõe mesmo na República. A gente até comenta muito aquela crítica, né? Que o Platão é um filósofo aristocrata e elitista, né? Quem não se lembra daquela divisão que Platão faz no segundo livro da República, né? Da divisão das almas, né? Existe uma alma de bronze, uma alma de prata e uma alma de ouro, né? Bom, a alma de bronze ele remonta aos artesãos, às pessoas que têm domínio da técnica, né? A alma de prata ele já trabalha a questão do guardião, e a alma de ouro é o filósofo. Bom, qual que é a diferença dessas três almas? A primeira alma ali, a alma de bronze, eu só tenho o domínio da técnica, que remonta ao artesão. O guerreiro, que é o detentor da alma de prata, ele tem o domínio da técnica e também da força. Agora o filósofo ele tem que ter o domínio da técnica, da força e da arte de governar. Só que tem esse problema, né? O artesão não pode ser um filósofo porque ele só conhece a técnica. É um dos problemas da teoria platônica, que é uma teoria elitista, né? Tá bom, para a gente finalizar, vou fazer só mais uma pergunta aqui para a Andressa. Andressa, dentro dessa concepção aqui que ele trouxe para a gente, de alma de ouro, de bronze, de prata, aonde se encaixaria aí o artista, né? Que afinal de contas você vê desde das antigas civilizações, desde a pré-história, a gente vê que o ser humano tem essa necessidade de fazer a arte, né? De consumir a arte. Então, dentro dessas três concepções aí que ele trouxe, aonde se encaixaria o artista? Então, acho que
para Platão, eu acredito que não seria possível ele definir a arte, porque teria que definir essa arte a priori, e esse apriorismo não seria possível porque a essencialidade não estaria ao alcance no mundo material, que é enganoso. Então, acho que para Platão a arte é mais... A arte, ela não seria acessível. A arte, ela seria um engano, porque a essencialidade está longe do alcance. Então, para Platão, uma réplica sem arte. A arte seria uma imitação do Demiurgo. O Demiurgo pega a essencialidade, faz a sua arte e joga no mundo, e o mundo material é criado. Pro Platão, o mundo material ele é mau, ele não é bom. O mundo... Ele nega o material o tempo inteiro. Então, acho que por isso que ele critica tanto a arte, assim, eu acredito que seja mais por esse viés, assim. Ok, então, já está dando nosso horário aqui, nós precisamos finalizar. Vou passar a palavra para o Leandro para fazer umas considerações finais, já que ele é o grande sofista, ele fez uma análise das suas vidas antepassadas. Ele foi um grande sofista na Grécia Antiga, então ele vai usar um pouco o seu dom da oratória para fazer a finalização. Bom, de forma mimética, então, e dizer para vocês também que tudo que é bom dura pouco, né? O nosso tempo já está se esgotando. Quero agradecer a todos, mas antes de agradecer, e também de forma novamente mimética, eu quero colocar para vocês e pedir para que cada um faça uma definição do que é mimesis, mas de uma forma bem rápida e bem direta, só para a gente, bem sintética, só para a gente entender melhor e até para o ouvinte, principalmente o professor, entender que a gente viu o que é milhões de ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. Exato, só para a gente entender. Eu já falo, como eu sou um bom sofista, que é a imitação do real. Imitação do real. Ederton. Bom, a mimesis é a representação da... Vamos ver se ele consegue ser breve. Você viu? Ele consegue, tá aí o desafio. É a representação do belo que é perceptível nas coisas sensíveis. Para mim, a mimesis em Platão é essa dificuldade que a gente tem de acessar a essencialidade. Então, para Platão é uma enganação, e não tem como a gente saber a priori como se dá a arte, como que ela, ou pode se falar sobre ela, sendo que a gente não tem acesso à essencialidade. Por exemplo, na arte ela pode ser um reflexo da sua inspiração por terceiros. Mimese, então, seria a tentativa de descrever o real a partir de algo que é apenas uma representação, aquilo que mais ou menos a firma chamar de real, aquilo que eu tento representar, mas ao mesmo tempo foge da minha capacidade de pensar a respeito daquilo que seria verdade. Acredito que a mimese para mim seria a partir do momento que o artista ele tenta falar do real para os outros a partir do que ele entendeu, né? Então, no caso, a gente vai falar o que é uma espécie de fofoca. No caso, eu vi aquilo que eu achei que seria o real, então eu vou falar para o próximo aquilo que eu acho que seja o real. Então, tipo aquele telefone sem fio, né? Vai passando pro outro, quando chega lá na ponta já está completamente diferente. Completamente diferente daquilo que é o real. Certo. Então tá bom, vamos finalizar. Eu entendi como a cópia da representação, portanto a cópia da cópia, né? Então vamos finalizar o nosso programa de um capítulo. E aproveitando também, agradecer a oportunidade que o professor nos deu de estarmos presentes aqui, principalmente dentro da Rádio Web aqui, que é uma coisa assim bem interessante conhecer e ver a estrutura que existe na rádio, até porque particularmente eu também não tinha tido a oportunidade de conhecer uma rádio, alguma coisa para fazer aí também. É extremamente importante, além de falar sobre a disciplina de estética, a arte mimética e tudo mais, que também, e a mostra do Valdir Cruz, além disso, estar aqui presente. Acho que foi muito válido. Obrigado a todos, obrigado ao professor e obrigado aos ouvintes, né? E infelizmente, ou felizmente, né, o nosso amigo Ederton quer dar mais algumas palavras. De forma mimética, eu vou passar para ele, gente. Olha, tem um botão escrito mute ali, qualquer coisa, né? Bom, pessoal, só um último recado. Curte nossa página no Facebook, né?
Então, obrigado e até a próxima, se houver. Peraí. Calma aí, gente, peraí.